E se toda a Antártida derretesse de uma só vez? Essa não é uma pergunta qualquer, é um dos cenários mais assustadores que a ciência pode imaginar. Oceanos subiriam mais de 70 metros. Cidades inteiras como Nova York, Rio de Janeiro e Xangai seriam engolidas e bilhões de pessoas perderiam suas casas em poucas semanas. Mas isso seria apenas o começo. Vírus congelados há milhões de anos poderiam despertar, correntes oceânicas que mantêm o clima do planeta poderiam parar, e segredos escondidos sob o gelo viriam à tona. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceria se todo o gelo da Antártida derretesse. Um cenário assustador, mas que pode estar muito mais próximo do que imaginamos. Número 1. Um cenário de ficção científica. Imagine um planeta onde de um dia para o outro toda a Antártida, esse imenso deserto gelado, deixasse de existir. Um continente inteiro, coberto por geleiras que guardam 90% de toda a reserva de gelo do mundo, simplesmente derretendo como se o relógio da Terra tivesse acelerado milênios em apenas algumas horas. É uma cena que parece saída de um livro de ficção científica, mas que encontra raízes na realidade científica. A Antártida é um verdadeiro cofre natural, um reservatório que sustenta o equilíbrio climático do planeta e mantém o nível dos oceanos dentro de uma margem que permitiu a existência da civilização humana. Pensar nesse derretimento total é imaginar o colapso de uma engrenagem essencial do planeta. O gelo não é apenas gelo, ele reflete a luz solar de volta para o espaço, mantém a temperatura global mais baixa, equilibra as correntes oceânicas e guarda dentro de si registros do passado da Terra. Cada camada congelada contém bolhas de ar aprisionadas, partículas de poeira, micro-organismos extintos e pistas sobre eras que a humanidade nunca testemunhou. Portanto, quando falamos em um desaparecimento repentino desse imenso manto branco, falamos não apenas em água escorrendo para os oceanos, mas em uma transformação profunda do mundo como o conhecemos. A escala dessa tragédia é quase inimaginável. Estamos acostumados a medir catástrofes em números de cidades destruídas, em populações deslocadas ou em eventos climáticos isolados. Mas aqui, a escala é planetária. O continente antártico cobre mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, uma massa de gelo tão vasta que influencia cada vento, cada corrente marítima e até a estabilidade das placas tectônicas em seu entorno. Seu desaparecimento significaria liberar trilhões de toneladas de água doce nos oceanos, alterando de forma definitiva o equilíbrio da Terra. Ao mesmo tempo, esse exercício de imaginação se ancora em uma ciência sólida. Geólogos, climatologistas e oceanógrafos já sabem que, em um ritmo natural, a Antártida tende a perder gelo lentamente ao longo de milhares de anos. Esse processo é parte da respiração do planeta, uma dança lenta de eras glaciais e períodos de aquecimento. Contudo, a aceleração causada pela ação humana e pelo aquecimento global nos coloca diante de um futuro em que esse derretimento, ainda que não repentino, pode acontecer muito mais rápido do que qualquer geração anterior poderia supor. A ficção científica aqui serve como lente de aumento. Ela nos convida a imaginar o impossível acontecendo de uma só vez. O objetivo não é apenas provocar medo, mas mostrar com clareza o quão essencial esse continente esquecido no extremo sul é para todos nós. Em um mundo onde o gelo desaparece em questão de dias, não haveria tempo para adaptação. As cidades costeiras seriam engolidas de forma imediata. Os ecossistemas entrariam em colapso. As correntes que levam calor do Equador para os polos e que devolvem águas frias para regiões tropicais parariam de funcionar. Esse suspense narrativo nos coloca diante de um dilema. O evento total e repentino é improvável dentro da escala de tempo humano, mas não é impossível dentro da lógica geológica. Afinal, o planeta já passou por mudanças abruptas no passado, como impactos de asteroides, explosões vulcânicas gigantescas e períodos de aquecimento súbito. Pensar na Antártida derretendo não é um capricho criativo, mas uma forma de trazer para a consciência coletiva a importância de algo que parece distante.
Número 2. O glaciar do juízo final. Para compreender o tamanho da ameaça que paira sobre o planeta, é preciso olhar para uma região específica da Antártida Ocidental. Ali se encontra o Glaciar Thwaites, uma imensa muralha de gelo que já ganhou um apelido carregado de presságio sombrio. Os cientistas o chamam de Glaciar do Juízo Final, e não é por acaso. Ele é considerado o ponto mais vulnerável de todo o continente gelado, uma peça-chave que, se cair, pode iniciar uma reação em cadeia impossível de conter. O Glaciar Thwaites se estende por centenas de quilômetros, formando uma barreira colossal que funciona como uma espécie de tampão para todo o sistema de gelo da região. É como uma pedra que sustenta uma pilha de dominós. Enquanto ele permanece firme, o equilíbrio ainda se mantém. Mas sua base está apoiada em um leito rochoso que desce abaixo do nível do mar. Isso significa que as águas mais quentes do oceano conseguem penetrar por baixo, corroendo lentamente suas fundações e deixando a estrutura cada vez mais instável. Esse detalhe geológico é o que torna o Thwaites tão perigoso. Diferente de outras geleiras, que se mantêm ancoradas em terrenos mais altos e estáveis, ele está vulnerável à infiltração oceânica. As correntes quentes que circulam no Mar de Amundsen atacam o gelo por baixo, enfraquecendo sua ligação com o solo e criando cavidades gigantescas que funcionam como portas de entrada para mais derretimento. Em outras palavras, a própria geografia conspira contra sua sobrevivência. Agora imagine este colosso cedendo de repente. O colapso do glaciar do juízo final liberaria uma quantidade de água suficiente para provocar uma elevação imediata do nível do mar em alguns metros. Isso já seria suficiente para inundar regiões costeiras em vários continentes, arrastando milhões de pessoas para o caos. Mas o que torna o Thwaites ainda mais temido é o efeito dominó que desencadearia. Ao ruir, ele não cairia sozinho. Sua queda enfraqueceria todo o sistema de gelo da Antártida Ocidental, abrindo caminho para que outras massas glaciais igualmente instáveis se desprendessem em sequência. A imagem que os cientistas usam para explicar esse risco é a de uma represa que se rompe. Primeiro uma pequena rachadura, depois o desmoronamento das paredes, até que todo o reservatório deságua em uma avalanche incontrolável. No caso do Thwaites, essa rachadura já existe. Satélites e expedições científicas têm registrado fendas cada vez maiores, que crescem ano após ano, sinalizando que a estrutura está se desfazendo diante dos nossos olhos. Seus efeitos não seriam locais, mas globais. A subida inicial do nível do mar alteraria portos, cidades e sistemas econômicos em questão de semanas. O sal avançaria sobre os aquíferos de água doce, destruindo plantações inteiras. As tempestades ficariam mais violentas, já que oceanos mais altos e mais quentes alimentam furacões com energia redobrada. E o pior é que esse cenário não terminaria no primeiro impacto. O colapso do Thwaites apenas abriria a porta para o derretimento acelerado de toda a Antártida Ocidental, multiplicando em pouco tempo as consequências para a humanidade. Essa visão apocalíptica não é uma invenção literária. Ela nasce de estudos sérios, realizados por cientistas de diferentes países que monitoram constantemente cada mudança do glaciar. Eles o apelidaram de Juízo Final, porque sabem que seu destino está intimamente ligado ao destino de milhões de pessoas em todas as partes do globo. Diante disso, o Thwaites se transforma em mais do que uma geleira distante. Ele é o gatilho que dá início à narrativa deste cenário hipotético. Seu colapso seria o primeiro passo em direção ao derretimento completo da Antártida, um aviso de que a ficção científica pode estar mais próxima da realidade do que gostaríamos de admitir. O glaciar do juízo final é, em essência, a porta de entrada para um mundo radicalmente diferente do que conhecemos. Número 3. As consequências catastróficas. Se o colapso do glaciar do juízo final já seria devastador, o derretimento completo da Antártida levaria a humanidade para um patamar nunca antes experimentado. O primeiro impacto seria visível nos oceanos.
A liberação de toda a água contida no continente gelado elevaria o nível do mar em cerca de 70 metros. Essa subida apagaria do mapa praticamente todas as cidades costeiras do planeta. Capitais históricas, centros financeiros e portos vitais se tornariam ruínas submersas. Nova York, Rio de Janeiro, Londres, Xangai e centenas de outras metrópoles desapareceriam sob as ondas. Estima-se que mais de 3 bilhões de pessoas, ou cerca de 40% da população mundial, seriam obrigadas a abandonar suas casas em busca de terras seguras. Essa migração forçada geraria uma crise sem precedentes. Nações inteiras perderiam territórios e identidades. Populações inteiras teriam de disputar regiões ainda habitáveis, criando conflitos armados, colapsos econômicos e uma luta feroz por recursos básicos. Não haveria tempo para adaptação gradual. Seria uma transformação abrupta, empurrando a humanidade para um cenário de refugiados planetários. Mas o aumento do nível do mar não seria a única ameaça. O derretimento da Antártida libertaria micróbios e vírus que ficaram aprisionados no gelo durante milhões de anos. Esses organismos invisíveis, congelados desde épocas em que o ser humano ainda não existia, poderiam voltar à vida ao entrar em contato com a atmosfera. Não se sabe se seriam inofensivos ou se representariam doenças totalmente novas contra as quais não temos defesa. A história recente já mostrou como micro-organismos podem transformar o mundo em questão de meses. Agora, imagine o despertar de patógenos pré-históricos, capazes de circular em um planeta já fragilizado por crises sociais e ambientais. Outro fator agravante seria a liberação do carbono aprisionado no permafrost. Esse solo congelado guarda depósitos imensos de dióxido de carbono e metano. Quando o gelo derrete, esses gases de efeito estufa são liberados na atmosfera, acelerando de maneira brutal o aquecimento global. Seria como abrir de uma só vez bilhões de fornalhas invisíveis, jogando combustível sobre uma fogueira já acesa. A Terra entraria em um ciclo vicioso. Quanto mais calor, mais gelo derrete. Quanto mais gelo derrete, mais gases são liberados. E quanto mais gases são liberados, maior o calor que continua alimentando a catástrofe. As consequências climáticas seriam radicais. O equilíbrio das correntes oceânicas que regulam as estações e distribuem energia pelo planeta seria rompido. A corrente do Golfo, que mantém a Europa em temperaturas amenas, poderia ser interrompida. Sem ela, invernos rigorosos congelariam vastas áreas, enquanto outras regiões sofreriam desertificação extrema. Lugares que hoje produzem alimentos poderiam se transformar em terras áridas. Em contrapartida, áreas hoje cobertas por neve poderiam enfrentar chuvas torrenciais e enchentes constantes. O planeta entraria em um caos climático imprevisível, onde antigas certezas sobre estações e ciclos naturais deixariam de existir. Esse colapso não impactaria apenas o ambiente, mas também a civilização como um todo. A agricultura enfrentaria um choque sem precedentes. Áreas férteis seriam inundadas ou se transformariam em desertos. O abastecimento de água doce seria comprometido, já que a salinização avançaria sobre lençóis freáticos. A segurança alimentar entraria em colapso, levando a disputas violentas por comida. O cenário se tornaria tão extremo que até mesmo espécies que hoje parecem resilientes enfrentariam risco de extinção. O desaparecimento de habitats inteiros, a mudança brusca de temperaturas e a perda de fontes de alimento provocariam uma onda de desequilíbrios em cadeias ecológicas. Seria um planeta em mutação acelerada, onde nem mesmo o ser humano teria garantias de sobrevivência. As consequências catastróficas do derretimento total da Antártida não seriam apenas números frios ou previsões teóricas. Elas representariam um colapso global em escala inédita. Um mundo em que oceanos se levantam como muros, em que vírus esquecidos despertam, em que o céu se torna imprevisível e em que a humanidade se vê diante do maior teste de sua história. Número 4.
Revelações inesperadas. Quando imaginamos o derretimento completo da Antártida, a mente se volta imediatamente para os desastres. No entanto, além da catástrofe climática, um evento dessa magnitude também abriria portas para descobertas impressionantes. O continente gelado, há milhões de anos sepultado sob camadas de gelo, guarda segredos ocultos que jamais foram vistos pelo olhar humano. Se esse escudo desaparecesse, revelaria uma paisagem desconhecida, mais vasta e enigmática do que qualquer ficção poderia imaginar. Sob o gelo da Antártida encontra-se um sistema de cânions gigantescos, esculpidos quando o continente ainda possuía rios e florestas. Pesquisas com radar de penetração no gelo já sugerem que alguns desses desfiladeiros superam em tamanho o famoso Grand Canyon. O mais notável é o Canyon de Denman, que se estende por centenas de quilômetros e mergulha em profundidades impressionantes. Caso o gelo fosse removido, esse sistema revelaria um labirinto de vales e ravinas comparável com os maiores desfiladeiros da Terra. Seria como descobrir um novo continente dentro do próprio continente. Outra revelação monumental seria a exposição do Lago Vostok. Este lago subglacial está escondido sob quase 4 quilômetros de gelo e permaneceu isolado por cerca de 15 milhões de anos. Dentro dele, a vida pode ter seguido caminhos completamente diferentes do resto do planeta. Micro-organismos nunca antes vistos talvez tenham se desenvolvido em um ecossistema fechado, privado de luz solar e alimentado apenas por minerais e energia geotérmica. O contato com esse lago poderia mudar tudo o que sabemos sobre biologia, mostrando que a vida pode florescer em condições inimagináveis. A descoberta também teria implicações para a busca por vida em outros mundos, como as luas geladas de Júpiter e Saturno, que possuem oceanos subterrâneos semelhantes. Além de cânions e lagos, o desaparecimento do gelo revelaria um passado esquecido. Estudos geológicos já encontraram evidências de florestas fósseis na Antártida. Em eras antigas, esse continente se situava em posições diferentes devido ao movimento das placas tectônicas e chegou a abrigar vegetação exuberante, rios e até dinossauros. Sob o gelo, encontram-se troncos fossilizados e pólen de plantas tropicais que contam a história de um clima radicalmente distinto. O derretimento completo abriria uma janela para esse passado, permitindo que cientistas estudassem de perto como a Terra se transformou ao longo de milhões de anos. A revelação desse terreno escondido também levantaria novas perguntas. Que tipos de fósseis estariam enterrados em antigos leitos de rios? Haveria vestígios de espécies que desapareceram sem deixar registros em outras partes do planeta? Será que a Antártida poderia revelar um elo perdido da evolução? Uma peça fundamental que falta em nossa compreensão da vida na Terra? O suspense científico se tornaria inevitável. Ao mesmo tempo em que enfrentaria o maior desastre de sua história, a humanidade também estaria diante de descobertas que poderiam redefinir o conhecimento. O continente, antes visto apenas como um deserto de gelo, se revelaria como um arquivo geológico e biológico de valor incalculável. Cada vale exposto, cada lago libertado, cada fóssil revelado traria respostas, mas também levantaria novas dúvidas. Essas revelações inesperadas mostram como o destino da Antártida é ambíguo. De um lado, o derretimento total significaria o caos para as civilizações humanas. De outro, ofereceria à ciência uma oportunidade única de explorar mistérios guardados por milhões de anos. A pergunta que permanece é se seríamos capazes de aproveitar essas descobertas em meio ao colapso ou se a pressa pela sobrevivência apagaria a chance de compreender os segredos mais profundos do planeta. No fim, a Antártida guarda não apenas gelo, mas uma história enterrada, pronta para emergir caso o impensável aconteça. Número 5. O que isso significaria para a humanidade? O derretimento total da Antártida não seria apenas um evento geológico ou climático. Seria um divisor de águas na história da humanidade, um ponto em que o curso da civilização mudaria para sempre. A subida dos oceanos em dezenas de metros transformaria regiões inteiras em territórios inabitáveis,
mais de 3 bilhões de pessoas teriam de abandonar suas casas, dando início à maior migração da história. Essa onda de deslocamento humano reconfiguraria fronteiras e alteraria o mapa político do planeta. Países perderiam grande parte de suas terras costeiras, e outros veriam seu território superpovoado por refugiados climáticos. Essa movimentação em massa inevitavelmente geraria tensões. As nações mais ricas ergueriam barreiras para proteger seus recursos. As mais pobres enfrentariam o colapso social diante da chegada de multidões em busca de abrigo. O que hoje chamamos de fronteiras se tornaria um conceito em constante disputa, já que terras férteis e regiões seguras passariam a valer mais do que qualquer tesouro. Conflitos armados poderiam surgir não por ideologias ou poder político, mas simplesmente pela sobrevivência. O planeta se transformaria em um tabuleiro de lutas por espaço habitável. A crise alimentar seria outro impacto inevitável. Áreas agrícolas inteiras desapareceriam sob as águas ou se tornariam desertos áridos. Regiões tradicionalmente produtoras de grãos poderiam perder sua capacidade de cultivo, enquanto outras, até então improdutivas, talvez se tornassem férteis. No entanto, a transição seria lenta demais para compensar as perdas imediatas. Faltaria comida para bilhões de pessoas. A fome, que já é um desafio em partes do mundo atual, se espalharia em escala global. O mesmo aconteceria com a energia. Usinas costeiras seriam engolidas. Reservatórios de petróleo e gás, localizados em regiões inundadas, se tornariam inacessíveis. A corrida por novas fontes energéticas seria desesperada, acelerando a busca por tecnologias renováveis, mas também intensificando a exploração predatória de recursos ainda intactos. O colapso energético combinado ao colapso alimentar empurraria sociedades para uma era de instabilidade permanente. Diante desse cenário, a humanidade se veria diante de duas escolhas. A primeira seria a adaptação. Novas cidades poderiam ser construídas em áreas elevadas. Tecnologias de cultivo em ambientes hostis talvez se tornassem comuns. Redes de cooperação internacional teriam de nascer para gerenciar a crise, compartilhando recursos e criando leis globais de sobrevivência. A segunda opção, no entanto, seria o colapso. Se a competição pelo pouco que restasse fosse mais forte que a cooperação, veríamos a desintegração de instituições, a fragmentação de países e a volta a um mundo dominado pela lei do mais forte. Nesse ponto, o gelo da Antártida deixa de ser apenas um fenômeno natural distante. Ele se transforma em um símbolo da fragilidade da vida humana na Terra. Por milênios, acreditamos que nossos impérios e cidades eram permanentes, mas o planeta sempre nos lembra que sua força é maior que qualquer civilização. O desaparecimento do gelo seria o maior aviso já dado à humanidade, mostrando que a nossa existência depende de um equilíbrio delicado e facilmente quebrado. O que restaria seria uma reflexão profunda. Será que seríamos capazes de aprender com essa catástrofe, reconstruindo uma sociedade mais consciente e respeitosa com o planeta? Ou seríamos lembrados pela história como uma civilização que ignorou os sinais e permitiu que o colapso acontecesse diante de seus olhos? No fim, pensar no derretimento da Antártida é olhar para além do gelo e enxergar a nós mesmos. É compreender que a Terra não é um cenário fixo, mas um organismo vivo em constante transformação. A pergunta que fica não é apenas o que aconteceria se todo esse gelo desaparecesse, mas se nós, como espécie, seríamos capazes de sobreviver à prova mais difícil já colocada diante de nós.